Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que todos nós, pelo menos uma vez na nossa vida, a gente já ouviu falar do profeta Jeremias. E quem de nós, irmãos, nunca ouviu falar sobre o chamado de Jeremias? Quando nós falamos do chamado de Jeremias, nós precisamos entender algumas coisas que cabem para a nossa vida, algumas coisas que combinam com a nossa vida e muita coisa que nós devemos aprender com Jeremias. A primeira coisa, irmãos, é que Jeremias está recebendo de Deus um chamado. Deus está chamando Jeremias para ser um profeta. Olha o que está dizendo aqui: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e disse mais: antes que saísse da madre de sua mãe, eu te santifiquei, e às nações eu te dei como um profeta. Meditando, irmão, nesse texto, nós vamos entender que Jeremias, ele está sendo chamado por Deus para profetizar para o povo de Israel. O texto que está aqui em apreço está falando sobre um estado deplorável que Israel está vivendo. Jeremias, ele é filho de um sacerdote chamado Ilquias, que era responsável pelas vestimentas reais do rei Josias, aquele que achou o pergaminho, que era descendente de Tamar, de Abiatar, era chefe dos levitas, era homem que tinha um cargo elevado de louvor e de adoração perante o Senhor. Nós vamos entender que, durante o reinado de Davi, os antepassados de Jeremias foram desterrados para Anatote, junto com algumas pessoas. Anatote era uma cidade de muita expressão, de muita notoriedade, era uma grande produtora tanto de azeite quanto de vinho. E ali que nasce Jeremias. Jeremias nasce em Anatote. Quando o Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te chamei, e antes de sair do ventre da sua mãe, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Jeremias, ouvindo isso, Jeremias vai usar duas desculpas, escusas, para tentar fugir do que Deus está chamando ele. Deus chama ele para ser profeta, e Jeremias está dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. E além de ele falar: Deus, eu não passo de uma criança, ele está dizendo o seguinte: eu não sei falar. Quando Jeremias fala, eu não sei falar, e eu não passo de uma criança, para Deus não cola. Porque Jeremias está dizendo: eu sou uma criança, e ele já tem entre 20 e 22 anos de idade. E quando ele fala, eu não sei falar, por ser filho de sacerdote, ele aprendeu com o seu pai e com os seus antepassados toda a lei de oferta a Deus. Ele aprendeu sobre a morte do cordeiro, a oferta pelo pecado, ele aprendeu sobre a oferta da culpa, sobre a oferta da libação, ele sabia o que era oferta pacífica, o que era holocausto. Então, quando ele recebe o chamado, ele vai dizer: eu não sei falar, mas era um grande estudioso, que conhecia toda a lei da oferta. Ele diz: Senhor, não passo de uma criança, e já tem entre 20 e 22 anos de idade. O que você que está me ouvindo precisa entender, que como Jeremias tentou fugir do chamado de Deus, assim somos nós também. Muitas vezes nós queremos fugir daquilo que Deus tem para nós. A gente fica sempre arrumando uma prerrogativa, uma desculpa, a gente vai empurrando. E o engraçado é que quando Deus olha para Jeremias, ele diz: não digas eu não sei falar. Porque, Jeremias, não é você quem vai falar. Aonde eu te enviar, você vai. E o que eu te mandar falar, tu abre a tua boca, que eu colocarei as minhas palavras em teus lábios.
Depois o Senhor vai dizer mais ainda: eu te conheci, Jeremias, antes de você nascer. E antes de você sair da madre da sua mãe, eu já tinha te santificado e dado a você como um profeta para as nações. Jeremias vê que não tem saída. Por onde ele tenta fugir, Deus abraça, Deus o cerca, e ele acaba aceitando o chamado para ser um profeta. O que nós vamos entender aqui, que o cenário de Israel era um cenário que qualquer um de nós tentaríamos fugir do chamado de Deus. Primeiro, o profeta era perseguido. Jeremias estava sendo escolhido para profetizar contra reis, contra homens que estavam no poder. Então Jeremias sabia que ele iria passar por perseguições, por afrontas, por tristezas, por dificuldade, mas Deus está se antecipando a Jeremias e está dizendo o seguinte: eu te conheço desde o ventre de sua mãe. E ainda conclui assim: é eu quem vou falar na tua boca. Primeiro, Deus está se responsabilizando pelo ministério de Jeremias. E segundo, o Senhor está dizendo: eu conheço a tua estrutura. Nós vamos entender então que logo no capítulo 2, saímos do capítulo 1, que é o chamado de Jeremias, e entramos no capítulo 2. Capítulo 2 vai falar sobre as profecias proferidas de Jeremias para Israel. Jeremias usa uma figura de linguagem, e ele vai dizer o seguinte: olha, Israel, vocês se afastaram de Deus, vocês viraram as costas para o Senhor Jeová, vocês acabaram abandonando a verdadeira fonte de água cristalina, e vocês estão indo atrás de poças, de rotundas, que não podem matar e saciar a sede de vocês. A primeira profecia de Jeremias é um comparativo, é uma figura de linguagem. Ele está dizendo: Israel, vocês abandonaram a fonte verdadeira, que é Deus, e estão atrás de prazeres, orgias, de coisas tão passageiras que são consideradas como pequenos poços que não podem matar a sede. Nós vamos entender então, irmãos, que Jeremias, ao profetizar isso, ele começa a ganhar uma certa notoriedade em Israel. O povo começa a respeitá-lo. Israel anda em devaneio, em suas ilusões, afastado de Deus. E a Bíblia vai dizer então que Jeremias, ele começa a andar em Israel e a profetizar, principalmente a chegada do cativeiro. Ele começa a dizer: gente, vamos se consertar, porque Deus vai permitir Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrar em Israel e levar nós cativo. Quando ele começa a profetizar cativeiro, escravidão, ele então começa a ser jogado de lado. Aí vem a perseguição. Ele começa a tentar a profetizar para os reis, a consertar o sacerdote, os príncipes, os homens que representavam a Deus, e ninguém dá ouvidos, a ponto de lançarem Jeremias dentro de um poço. Lançaram ele dentro de uma cova. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jeremias então continua profetizando, e durante 40 anos Jeremias vai profetizar para Israel. Em 40 anos, apenas uma profecia se cumpre na boca de Jeremias. 40 anos ininterruptos profetizando, e ele vê apenas esta profecia se cumprir, e ele começa a ser chacota do povo de Israel. O povo passa a tirar o crédito de Jeremias como profeta, porque todo profeta que profetizava e tinha suas profecias cumpridas, eles eram respeitados, honrados, eles eram temidos pela nação e pela grande massa. Mas quando ele passa a profetizar e nada acontece, a Bíblia vai dizer então que o povo começa a olhar para Jeremias e ter ele como um homem lunático. Isso vai causar no profeta duas coisas. A Bíblia diz que
ele então é tomado de uma grande dor e de um grande incômodo. Pulamos do capítulo 2 para o capítulo 15, lá no versículo 18, que Jeremias começa a retratar a sua dor em ser profeta. Capítulo 15, versículo 18, se você quiser acompanhar, olha o que Jeremias vai dizer: Senhor, a minha dor, Pai, é tão grande que não aceita cura. A minha dor, Pai, é uma angústia tão profunda que não aceita ser curada. Jeremias está dizendo o seguinte: Senhor, está doendo e não há nada que possa curar a minha dor. Ele está pegando as suas frustrações ministeriais, as suas frustrações pessoais, por ver que as profecias se cumpriram até o período, ele se frustra e ele então começa a minimizar Deus na sua vida. Jeremias vai tentar parear Deus por baixo. Ele vai tentar pegar Deus e colocar na mesma linha que ele está vivendo, uma linha de sofrimento, uma linha de frustração. Ele vai tentar colocar Deus dentro da sua angústia, a ponto de dizer: Deus, a minha dor é tão grande que ninguém pode curar, ela não aceita cura. E parece, irmãos, que acontece isso comigo e com você. As nossas limitações faz com que a gente venha limitar Deus nas nossas vidas. Tem coisas que Deus quer resolver, que Deus quer fazer, que Deus quer realizar, que Deus nos levantou, que Deus nos capacitou, que Deus nos outorgou, mas parece, irmãos, que o sofrimento é tão grande que a gente acaba se frustrando e frustrando também os planos de Deus nas nossas vidas. Olha o que diz aqui o texto, irmãos. A Bíblia vai dizer que as próprias limitações de Jeremias está limitando ao Senhor. A Bíblia vai dizer então que ele vai fazer uma oração, e o próprio Jeremias, só para mim te lembrar, que profetizou no capítulo 2 que Deus era uma fonte de água inesgotável, ele muda a sua oração. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Ele vai dizer que Deus era um córrego de águas inconstantes e mananciais que falhavam. Vem comigo aqui, irmão, eu quero que você entenda um pouquinho melhor a mensagem. Você imagina o profeta, a boca que fora usada por Deus, que Deus falou: eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Imagina esta pessoa profetizando: Israel, vocês abandonaram Deus, a fonte de água cristalina, e estão indo para os poços que não podem matar a sede. Imagina esse mesmo homem que enalteceu o Senhor e disse que Deus era uma fonte inesgotável. Ele está orando agora e ele está dizendo o seguinte: Deus, capítulo 15, versículo 18, Deus, o Senhor, eu vou ler aqui para os irmãos, é um manancial de águas inconstantes que não podem matar a sede. Olha só, capítulo 15, versículo 18 de Jeremias: porque dura é a minha dor, e ela é contínua. A minha ferida me dói tanto, que não admito cura. Serias tu para mim, Senhor, como um ilusório ribeiro, e como águas inconstantes, que não podem me saciar? Irmãos, imagina Deus no céu, e um profeta dizendo: eu profetizei que tu eras uma fonte de água, mas agora eu estou dizendo que o Senhor é uma fonte inconstante, é manancial ilusório. Sabe o que é um manancial ilusório? É aquele dia de calor que você olha no horizonte e parece que você está enxergando água no deserto. Você anda e quando chega lá não é água, é um ribeiro ilusório. Quem que já não pegou o carro na estrada e dirigindo longe falou: tem água na pista, e quando chegou não era água, era um ribeiro ilusório. A ilusão fazia com que as pessoas enxergassem o ribeiro. Então Jeremias está sentindo assim: Deus, eu estou caminhando
caminhando e caminhando, e parece que é tudo ilusão, Pai. Parece que quando eu estou chegando perto do ribeiro, não existe água. Parece que quanto mais eu ando por esse deserto, mais longe a fonte fica de mim. Parece que as coisas, Pai, é tudo ilusão, te servir é ilusão, é inconstante. Tem dia, Pai, que a gente acorda feliz, mas tem dia que a gente acorda triste. Eu fui buscar o que é uma fonte inconstante, é uma fonte que ora tem água e ora não tem. Quando é chuva, ela se enche, no tempo de seca, ela se seca. E Jeremias está dizendo: Deus, além de um ribeiro ilusório, Tu és mananciais de águas inconstantes. Irmãos, parece que eu vejo Deus debruçando no céu e dizendo: Jeremias, Tu profetizou que eu era uma fonte inesgotável, e agora, Jeremias, Tu está me nivelando por baixo. Jeremias, Tu me nivelou no mesmo linear da tua dor, da tua dificuldade. Porque quando a gente entra no meio de um deserto, de uma dificuldade, nós temos esse costume de pensar que Deus está limitado ao deserto, limitado à minha angústia, limitado ao meu sofrimento, à minha tristeza, limitado à nossa falta de dinheiro, falta de oportunidades. E parece que Jeremias está dizendo: Deus, o Senhor perdeu o controle da situação. É um ribeiro que é ilusório e ora mata a minha sede, mas ora eu estou com sede de novo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, capítulo de número 15 é o que eu li agora, versículo 18. Entramos no capítulo 16. No capítulo 16, irmãos, Jeremias já está com dor. Olha o que Deus diz para ele no versículo de número 1 adiante. O Senhor está dizendo assim, lá do versículo 2 ele já vai dizer: nesse lugar que você está, Jeremias, eu não tenho dó de você não. 3 coisas vão acontecer com você para você entender quem é você e quem sou eu. Para você entender o seu lugar e o meu lugar. Tu está aí reclamando que está doendo e que você não admite cura? Jeremias, eu vou acrescentar angústia no meio do teu sofrimento e da tua dor. Você está pensando que eu vim para bajular você no meio da tua luta, no meio do teu deserto, Jeremias? Não. Tu me feriu, Jeremias, dizendo que eu não posso matar a tua sede. Então 3 coisas vai acontecer. Primeiro, tu não vai tomar mulher nesta terra para ti. Segundo, tu não terás filho nessa terra. E terceiro, tu não vais sepultar o teu pai também. Irmãos, imagina Jeremias, que já estava triste, frustrado de profetizar 40 anos e uma profecia se cumprir, agora recebe uma profecia do próprio Deus, capítulo 16 e verso 1 adiante, que não vai casar, não vai ter filho e não vai enterrar o próprio pai. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que tudo isso Deus está fazendo para Jeremias entender uma única coisa: que Jeremias estava reclamando de uma situação que poderia piorar. E cá para nós, irmãos, tem muita gente vivendo pior do que nós e é muito mais grato do que nós. Eu vou repetir isso. Tem muita gente vivendo pior do que nós, mas é muito mais grato do que nós. Deus está dizendo: Jeremias, tu está achando que o teu desespero me desespera? Tu está achando que a tua tribulação me atribula, Jeremias? Você está achando que a tua falta de controle me descontrola? Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias. Essa dor que você está sentindo é temporária. E eu vou acrescentar angústia. Tu não vai sepultar teu pai, tu não vai ter filho e tu não vai se casar nessa terra. Aí é que Jeremias tem a sensibilidade de sentir que ele perdeu tudo. E quando ele sente que perdeu tudo, aí sim ele se lembra que o tudo que ele tinha era Deus.
E isso é engraçado, irmãos, para as nossas vidas. Porque parece que enquanto a gente tem algum recurso, a gente vai largando Deus sempre para depois. Mas parece que quando a gente perde tudo, a primeira coisa que a gente faz é correr para Deus. Quando a enfermidade bate na tua porta, quando o desemprego te pega, quando a pandemia entra da porta para dentro da tua casa, quando as angústias são tão atormentadoras, tão profundas, que perscruta os nossos entendimentos, o nosso raciocínio, tira a nossa sensibilidade de entender quem é Deus, aí parece que é nesse momento que a gente busca o Senhor. E Jeremias está entendendo que quando ele perdeu tudo, o tudo que ele tinha era Deus. Jó entendeu isso. Quando perdeu tudo, o tudo que ele tinha era o Senhor, porque ele pegava a oferta e levava para o sacerdote pelos filhos. Mas quando perdeu filho, perdeu casa, perdeu esposa, perdeu camelo, perdeu tudo que tinha, ele não foi mandar a oferta, ele não enviou a oferta ao sacerdote, ele mesmo foi para o pó, para a cinza, pegou um caco de telha e foi adorar a Deus pessoalmente. Oh glória! O que eu vou entendendo com isso, irmãos? Parece que Deus tem que mostrar para nós que o nosso recurso é Ele. E eu já quero começar a profetizar para você através dessa palavra. O teu desespero não está desesperando Deus. O teu descontrole não está descontrolando Deus, Jeremias. No entanto, que Jeremias, quando entende que tudo que ele tinha era Deus e que ele estava perdendo isso, ele resolve orar. Depois que o problema chega é que ele vai orar. E cá para nós, irmãos, o que eu estou vendo de crente aí, irmão, indo para a rua, orando para todo lado, e é jejum, e é clamor, mas é porque o calo apertou, né, irmãos? E a gente tem sempre esse estigma da oração sempre ser um remédio e nunca ser uma prevenção. Jesus não orou depois que os soldados de Malco chegaram. Jesus orou no Getsêmani antes de ser capturado. Jesus não foi orar depois da crucificação. Jesus orou antes da crucificação. Jesus não orou depois da traição de Judas. Ele orou, partiu o pão, deu graça antes da traição de Judas. O nosso problema é que nós usamos a oração como remédio e nunca como prevenção. E Jeremias então vai orar, capítulo 17, versículo 14. Estou me dirigindo para o final. E o que ele vai fazer de oração, irmãos? Capítulo 17, e eu quero que você leia comigo, aí na tua casa, versículo de número 14. Olha o que Jeremias vai dizer. Eu vou ler um pouquinho antes do 14, eu vou ler a partir do versículo de número 4. Olha a oração de Jeremias. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que eu te dei. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne do seu braço a sua própria força e que aparta o seu coração da presença de Deus. Porque esse homem que se afasta de Deus e confia na força do seu próprio braço será como a tamargueira no deserto, e não sente quando vem o bem de Deus. Antes, ela mora em lugares secos, desertos, em terra salgada e em terra inabitável. Jeremias está dizendo o seguinte: maldito é o homem que confia no homem, que faz a força do seu braço a sua confiança. Ele será como uma tamargueira que não vê o bem que o Senhor faz a ele. Irmãos, a Bíblia diz um versículo citado, salvo engano, por Salomão, que diz assim: para a alma farta, todo doce é amargo,
mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou repetir. Para a alma farta tem de tudo, todo doce é amargo. Nada está bom para ele, está sempre faltando alguma coisa. Não tem lugar, não tem comida, não tem luxo, não tem ouro, não tem prata, nada está bom. Há sempre um sentimento de busca, porque está sempre faltando alguma coisa. Por isso que hoje a depressão está tomando conta, porque nada sacia. É como uma tamargueira que não vê o bem, que não aproveita os bens que a terra produz. Aí Jeremias está dizendo, era assim que eu estava vivendo, como uma tamargueira, porque a tamargueira não vê quando Deus está fazendo bem. Eu não estava enxergando os bens de Deus na minha vida. Irmãos, parece que o comércio se fecha e Deus se tornou nosso inimigo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, olhando aí na tua casa, de onde você estiver me assistindo, eu quero dizer que o comércio se fecha, mas o pão não falta na sua mesa, a saúde não falta para os seus filhos. Você acordou, você vai dormir daqui a pouco. Deus traz, nem que seja da rocha. Ele é o Deus que desentesoura, que tira da obscuridade, que tira as riquezas para entregar na mão daquele que não merece. E o pior é que a gente não vê esse bem. Tem muita gente pior do que nós e mais grato do que nós. Está entendendo por que eu disse isso alguns minutos atrás? Porque a tamargueira não vê o bem. Aí Jeremias se lembra do que ele profetizou no capítulo 2, que Deus era um ribeiro de água cristalina. Ele se lembra do que ele profetizou, que Deus poderia matar a sede. Ele ora pedindo cura no versículo de número 4, 5, 6 e no versículo de número 8, olha a conclusão de Jeremias. Jeremias vai dizer assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde o ano inteiro, mesmo quando vem a sequidão. Ele não se fadiga, nem deixa de dar os seus frutos. Cuidado, enganoso é o coração do homem, e perverso mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá? Aí Deus desce no meio da oração de Jeremias e diz no versículo de número 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos e dou a cada um segundo a tua obra, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Assim sou eu para com os meus. Para mim resumir a história, eu estou pregando para você que Jeremias está usando duas figuras de linguagens para retratar dois estágios da sua vida. Primeiro, uma árvore chamada tamargueira, que é seca, ríspida, que não produz fruto, que é plantada no meio de salgueiro, no meio de deserto, amarga, não serve para nada. E ele está usando essa tamargueira para comparar o homem que tira a confiança de Deus e passa a confiar nas suas próprias mãos, nos seus próprios recursos. Mas ele vai usar uma segunda figura de linguagem, e esse é o pano de fundo da mensagem, que é uma árvore que nem nome tem. Ele falou, pode ser qualquer uma, não importa a espécie. Ele só falou árvore plantada no lugar certo. E qual é o lugar certo? Ele se lembra do ribeiro que era Deus. E ele vai dizer, os que confiam no Senhor é como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Jeremias se lembra da profecia e está dizendo, Deus,
Não é que o Senhor seja um ribeiro ilusório e nem manancial que não pode matar a sede. Não é isso, Pai. É eu que andei por caminhos errados. É eu que acabei entrando por desertos afora e fazendo aquilo que não te agradava, aquilo que não te adorava, aquilo que não estava de acordo com o que o Senhor desenhou para a minha vida. Então, Senhor, eu aprendi que não importa a espécie da árvore, não importa se a árvore é grande, é pequena, não importa se os seus galhos são robustos ou são estreitos. O próprio Paulo, concluindo isso, disse: porque não é a árvore que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a árvore. E Jeremias está sendo mais profundo e está dizendo: seja uma árvore, mas seja uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto na seca, que não receia quando vem o mau tempo, que não tem medo da dificuldade e a sequidão do deserto. O que eu estou pregando aqui para o teu coração, e já encerrando, irmãos, é que Deus está nos falando através da palavra. Cuidado para você não parear Deus com as suas frustrações, com os seus limites, com as suas dores, com os seus incômodos. Cuidado para você não confiar na sua mão, para você não confiar no seu recurso, para você não confiar nas suas estratégias, no seu dinheiro, naquilo que você pode resolver. Ele está dizendo: é maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, que adora o Senhor. Bendito, porque será uma árvore plantada junto. Junto significa perto, encostado, que as raízes descem para o ribeiro e se alimenta dessa água. Deus está dizendo: árvore, não importa a espécie, ela tem que estar perto do ribeiro, junto ao Senhor, perto de Deus. Os levitas vão adorar a Deus com mais um hino, e eu vou vir aqui para fazer a oração para vocês, já para encerrar esta live. Mas antes de eu encerrar esta live, eu preciso falar para você. Jeremias era um profeta e questionou o Senhor durante um tempo, porque as suas frustrações falaram mais alto. Mas ele está comparando aqui a tamargueira com a árvore plantada junto ao deserto. E a pergunta que não quer calar para você é: será que tu és uma tamargueira ou uma árvore plantada junto ao deserto? Tamargueira não vê o bem, é amarga. E tem tanta gente vivendo uma vida amarga, fútil, superficial, rasa, longe de Deus, não tem raiz, não tem profundidade, não tem firmeza. Qualquer vento derruba, qualquer vento quebra, porque a tamargueira é dura. A dureza dela, quando vem a tempestade, faz com que ela se quebre facilmente. Mas a árvore plantada junto a ribeiro, a tempestade vem, ela balança de um lado, ela balança do outro, enverga, mas não quebra. Oh glória! Enverga, mas não racha, porque tem flexibilidade, tem água no seu caule, tem frutos, tem folhas. E Deus está nos dizendo pela palavra: tenha flexibilidade durante as lutas. Perfeito, só teve um. Tu és tamargueira que não vê o bem, alma farta que todo doce é amargo, ou tu és a árvore plantada junto a ribeiro, que todo amargo é doce. Eu tenho aprendido com Deus a cantar, a sair da minha cama orando. Eu estou aprendendo com Deus, irmãos, a clamar a Deus todos os dias. E não é oração para remediar, é oração para prevenir. Eu tenho aprendido com Deus a ler, a meditar, a jejuar. Não é quando o negócio está feio, é quando o negócio está bom. Porque eu nunca vi Jesus ir para a oração para receber alguma coisa. Ele sempre foi para a oração para dar. Eu nunca vi Jesus ir para monte
ir lá para receber alguma coisa, ele foi para dar. Eu nunca vi Abraão subindo com Isaac em monte para receber alguma coisa, ele foi lá para dar. Quem promete, irmãos, que se você fizer, ele vai te dar alguma coisa, não é Jesus não. Lembra quem levou Jesus lá no monte, lá em cima no pináculo, e prometeu para ele o reino e toda a sua glória se ele adorasse? Tem muita gente prometendo para você: se você adorar, Deus vai te dar. Quem faz isso não é Deus não, irmãos. Porque as coisas com Deus, Deus ensinou para Jeremias, não são coisas. Deus vai me dar, é tudo secundário. O negócio com Deus é cantar, adorar, bendizer, glorificar a Ele não só no momento bom. É árvore no ribeiro, que dá fruto em todas as estações, que não receia a sequidão, que não tem medo do deserto e não tem medo do tempo mau. Quem cuidou de você nesse um ano de pandemia foi Deus, e é Ele quem vai continuar cuidando de você e da igreja dele, em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver na tua casa, fecha os teus olhos, cante com a tua família, dá mão aí, pai, mãe, filhos, orem juntos agora, clamem a Deus.